Chris Redfield é um monstro. Simplesmente isso. E sinceramente não é nada exagerado chamá-lo de Capitão América de Resident Evil, porque o cara é top. Um homem com forte senso de justiça, dever e nunca desiste, não importa o que aconteça. Então hoje vamos abordar as aventuras e o verdadeiro poder de Chris Redfield. E tem uma grande novidade. Se você curte Resident Evil, no meu novo canal, o Arcia Reviews, estou fazendo uma retrospectiva da franquia e analisando todos os jogos da franquia Resident Evil. O canal é mais focado em jogos de survival horror, mas com certeza vai rolar outros gêneros. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já dá uma passada por lá e confere os vídeos. Agradeço desde já. E o link está na descrição. Não se sabe muito sobre o início da vida de Chris, exceto que ele e Claire perderam seus pais em algum momento antes de 1998, e eles tiveram apenas um ao outro como família. Quando adulto, Chris ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, onde recebeu treinamento de voo para aviões e helicópteros. Chris serviu em uma unidade militar ao lado de Barry Burton, a qual ele fez amizade, e nós vimos que até mesmo em Resident Evil 1 essa amizade está cultivada. Chris sempre foi um homem de fortes convicções, e essas convicções o colocavam em desacordo com seus oficiais superiores, e ele então acabou renunciando em protesto ou simplesmente foi dispensado por insubordinação. E durante esse período, Chris também treinou com uma variedade de armas, incluindo facas, e também era conhecido por sua habilidade no combate corpo a corpo, e especialmente no tiro ao alvo. E durante os anos, Chris foi se aperfeiçoando e se tornou um mestre em diversas artes marciais. E só tivemos uma chance verdadeira de ver isso em ação em Resident Evil 5 e Revelations. As artes que mais influenciam o estilo de combate de Chris definitivamente é o boxe, karatê, judô, wrestling e a arte de combate corpo a corpo militar, conhecida como combatives, que foi desenvolvida especialmente para soldados americanos. Enfim, depois de Chris deixar a Força Aérea, ele foi observado em 1996 pelo Serviço Especial de Táticas e Resgate, o tão famoso STARS, uma unidade de elite com a única função de aplicar a lei em Raccoon City. Pode-se dizer que Chris já foi o juiz Dredd de Resident Evil. Chris obviamente aceitou o convite e foi nomeado para participar da equipe Alpha, onde seu talento para o manuseio extremamente preciso, com várias armas de fogo, lhe rendeu distinção como o melhor atirador da unidade. Suas habilidades de tiro também fizeram com que Chris participasse de algumas competições intramuros no departamento de polícia de Raccoon City, pelas quais ele ganhou pelo menos um troféu. E na minha opinião, Chris é o melhor atirador da franquia. E é interessante notar que Chris e Barry já resolveram diversos casos difíceis enquanto estavam na STARS. Isso antes dos acontecimentos de Resident Evil 1, e muitas vezes Chris agia por conta própria e seu próprio senso de justiça. E apesar disso, seus métodos eram frequentemente bem-sucedidos, e como Barry seguia Chris, eles enfrentavam pouca ou nenhuma consequência por suas ações. Chris fez amizade com vários membros da STARS durante seu tempo na unidade, e ele se tornou amigo íntimo de Jill Valentine, e juntos eles formaram um forte vínculo como parceiros. Pois é, parceiros somente no lado policial. Nunca aconteceu nada entre eles, apesar da química insana que os dois têm. E é claro que eles têm total confiança um no outro. Chris também fez amizade com o conhecidíssimo traidor Albert Wesker e na época considerava Wesker como um líder confiável e eficaz. Parece que o julgamento de caráter de Chris naquela época não era muito bom. E por incrível que pareça,
Chris era muito amigo de Joseph Frost e Forrest Spire, e nas férias do serviço muitas vezes eles iam aprontar nos subúrbios e causavam distúrbios. O que muitos não sabem é que Chris também treinou sua irmã mais nova, Claire, isso tudo quando ela visitou ele. E foi ele que deu a ela o seu famoso isqueiro dourado e presenteou a ela a sua faca da Stars, visto que Chris sempre preferiu uma faca de combate bem maior. Em 1998, Chris, junto a Jill, Barry e Wesker, tornaram-se parte do grupo de teste para o desenvolvimento da Beretta 92F customizada, mais conhecida como Samurai Edge, que estava sendo desenvolvida especialmente para os membros da Stars, pelos conhecidíssimos Robert e Joseph Kendo, da Gun Shop Kendo, que infelizmente é atacada em Resident Evil 2. Foi essa loja que forneceu a unidade com a maioria de suas armas de fogo personalizadas. Chris recebeu sua própria Samurai Edge personalizada, que tinha um slide de acabamento em aço duro azulado e um gatilho de aço inoxidável dourado prateado, com o logo azul escuro da Stars. A pedido de Chris, pequenas modificações internas foram feitas na arma para tornar a sua Samurai Edge uma arma pronta para competição, com slide de peso médio e gatilho ajustado. Então nem precisamos falar que o cara é um craque em armas de fogo e armas brancas. E além disso, o cara é extremamente gente boa e muito habilidoso e competente no que faz. Um grande exemplo disso é quando ele sobrevive com uma pequena ajudinha de Rebecca a todos os horrores da mansão Spencer, o que inclui uma cobra gigantesca, a conhecida Yawn, uma aranha gigante, conhecida como Black Tiger, zumbis sobre-humanos, criaturas reptilianas que sobrepujam com facilidade os zumbis conhecidas como Hunters ou caçadores, e até mesmo derrotou junto a seus aliados o insano Tyrant T-002, uma arma biológica tão poderosa que pode fazer enormes buracos no concreto, e é tão veloz que pode reagir a mísseis a curta distância da arma M202 Flash, um lança-mísseis que existe no nosso mundo e lança foguetes a 114 metros por segundo, uma velocidade do focinho que corresponde a 33% da velocidade do som. E o cara simplesmente dá um tapa no míssil, como se não fosse nada. E Chris é mais do que capaz de acompanhá-lo em combate, uma velocidade quase supersônica, ou no início da velocidade supersônica, uma velocidade de combate insana. Muitos pensariam que Chris simplesmente iria relaxar após os eventos de 1998, mas esse ano foi o ano para ele, e após os eventos na mansão Spencer, Chris foi tratado no Hospital Geral de Raccoon City, onde os médicos confirmaram que ele não sofreu nenhum ferimento grave ou permanente, mesmo ele tendo lutado contra mutantes a noite toda. Então Chris, Jill, Barry e Rebecca fizeram várias tentativas após suas recuperações para denunciar a Umbrella às autoridades. Mas como sabemos, Brian Irons, o delegado, estava aceitando subornos da empresa e ainda recorreu ao fechamento da unidade Stars, enquanto o próprio Chris foi posto sob vigilância. No entanto, mesmo assim, Chris obteve informações sobre o G-Vírus e, suspeitando da corrupção de Irons, ele pediu ao FBI para lidar com uma investigação interna sobre o delegado e investigou ainda mais sobre o G-Vírus. Então ele decidiu investigar a sede da Umbrella na Europa junto ao famoso Barry Burton. E para sair sem suspeitas, ele atacou outro policial, Elran, e por causa disso ele foi suspenso, o que deu a ele a desculpa perfeita para ir para a Europa de férias, entre aspas, enquanto Jill permaneceu em Raccoon City para supervisionar a investigação policial. E como Chris é um gênio, essa agressão foi apenas um ardil para que Chris possa investigar mais sobre a Umbrella. E a busca de Chris pela sede da Umbrella infelizmente terminou mais rápido do que ele esperava, no final de dezembro de 1998.
visto que a sua irmã Claire foi capturada pela divisão de segurança da Umbrella na França e foi transportada para um campo de prisioneiros na ilha Rockford, no Oceano Antártico. E bem no estilo Resident Evil, uma cepa do T-Vírus escapou das queridas mãos de Albert Wesker e tomou conta da ilha. O próprio Chris foi informado sobre a prisão de Claire pelo próprio Leon Scott Kennedy, que agora fazia parte do Comando Estratégico dos Estados Unidos. Chris imediatamente viajou para a ilha a fim de resgatar sua irmã. Então, se você viu meu vídeo sobre Leon, sabe que Chris nesse ponto é muito superior a Leon. O mesmo, enquanto era um recruta, enfrentou inúmeros mutantes poderosos como os Lickers e até mesmo enfrentou o Tyrant T-003 Mr. X, que é muito superior ao T-002 que Chris enfrentou. E esse 002 já podia fazer um enorme buraco em concreto puro. E o Tyrant T-003 pode quebrar paredes com extrema facilidade. E é superior a praticamente qualquer monstro abaixo dele. E até mesmo como Super Tyrant, ainda assim, Leon pôde acompanhá-lo em combate facilmente, apesar de não ser comparável fisicamente ao monstro. Vale lembrar que até mesmo zumbis são criaturas poderosas e podem arrancar membros e partes de seres humanos com extrema facilidade. Eles também podem se desencavar de covas profundas e podem quebrar múltiplas camadas de um gelo espesso. Então, zumbis são seres extremamente poderosos, e os protagonistas de Resident Evil, especialmente Chris, podem sobrepujar a força insana dos zumbis. E como Chris participou dos eventos da mansão Spencer, ele acabou lidando com os super zumbis, Crimson Heads, que podem literalmente vencer zumbis normais com apenas um ataque. Então Chris é uma força a ser considerada. Além disso, em Code Veronica, em 1998, Chris enfrentou diversos mutantes poderosos e até versões mais poderosas dos Hunters. E o mais impressionante de tudo, ele aguentou diversos ataques do Super Wesker e até mesmo batalhou contra o mesmo na pura porradaria. E apesar de ser visivelmente inferior a Wesker, ele pôde tancar todos os golpes de um ser que pode quebrar concreto puro com as mãos e deixar um imenso buraco, e é facilmente comparável a um Super Tyrant. E além disso, Chris enfrentou Alexia Ashford, talvez um dos seres mais inteligentes e poderosos do universo de Resident Evil naquele ponto, e ela deu um trabalho absurdo ao próprio Wesker, e na versão original do GameCube, ele foi completamente aniquilado por ela. Mas na versão do PS2, ele lutou bem, mas visivelmente foi derrotado. E é claro que tem a questão da trama aqui, mas vamos ser sinceros, estamos falando do maldito Chris Redfield. O cara luta contra mutantes e aberrações no café da manhã. Mas como sabemos, a luta contra Wesker não foi tão boa para Chris. E após essa derrota, Chris partiu na sua jornada de se tornar um mutante na sua própria forma e começou a levar seu corpo ao limite para um dia poder solar Wesker. E no ano de 2003, Chris e Jill fundaram uma organização anti-armas biológicas para investigar a Umbrella e destruir armas biológicas. E no início de 2003, eles ouviram relatos de ataques de lobos mutantes na região do Cáucaso. E quando chegam em uma vila próxima, eles são atacados por zumbis. Então, após limpar a área, eles investigam a cidade e eventualmente encontram uma garotinha chamada Ana, escondida dentro de sua casa. Ela descreveu os ataques de lobo, a propagação da infecção e o destino medonho de seus pais. E durante essas aventuras gélidas, Chris e Jill enfrentaram diversos Hunters muito superiores aos anteriores. E até mesmo enfrentam o Tyrant Talos, ou o Tyrant Sistema Orgânico Letal Blindado. Nem precisamos dizer que esse Tyrant é literalmente insano, e é dito que sua armadura aguenta tranquilamente tiros de tanque, e seus lança-foguetes atiram mísseis como se fosse uma metralhadora. E Chris, além de poder reagir a esses mísseis, ele e Jill conseguiram derrotar esse mutante.
E durante os anos de 2003 e 2005, Chris e Jill acabaram se envolvendo nos eventos de Resident Evil Revelations. E sinceramente não há um inimigo notável para mim nesse jogo, a não ser, é claro, o último boss, Jack Norman, que literalmente injeta o T-Abyss em si mesmo e se transforma em um mutante muito similar a um Tyrant. Só que tem um porém. Esse mutante, além de ser forte, pode criar ilusões e pode cobrir a distância entre ele e os protagonistas em menos de um segundo. E estamos falando de seres que têm velocidade de combate tranquilamente entre os níveis supersônicos ao início da velocidade hipersônica. O cara é tão veloz e seus poderes são tão bolados que ele parece estar se teletransportando. E nem precisamos dizer que mesmo assim, ele é derrotado por Chris e Jill. E a parceria entre esses dois vai até 2006, quando eles recebem uma pista sobre a localização do fundador da Umbrella, Oswald E. Spencer. Mas o verdadeiro desafio vem de seu arqui-inimigo, Albert Wesker, que dessa vez abraçou completamente o seu lado Neo de Matrix e está mais poderoso do que nunca, assim como o próprio Chris. Mas infelizmente é o que nós já esperávamos, visto que na pura porradaria não tem personagem que possa bater de frente com Wesker, devido à sua imensa velocidade. Mas mesmo assim, Chris tanca todos os ataques de Wesker facilmente, e Wesker joga ambos os personagens pra lá e pra cá, como se fossem bonecos de pano. Mas infelizmente Chris é quase morto, e Jill se sacrifica temporariamente. Em 2009, Chris finalmente teve a oportunidade de enfrentar, adivinhem, ainda mais mutantes e derrotá-los ao lado de Sheva. Mas o mais importante, ele teve a oportunidade de lutar contra Wesker novamente e até mesmo enfrentou Jill, que estava sendo empoderada pelo químico P30. Basicamente, é o soro super soldado, que aumenta as habilidades físicas de alguém a níveis absurdos e dá a eles super força e super velocidade, visto que Jill podia ferir absurdamente Chris e até mesmo desviar de balas. Mas o mais importante de tudo é a batalha final contra Wesker, novamente. E infelizmente é o que esperamos. Chris e Sheva são aniquilados em combate e usam o soro de Wesker contra ele. O engraçado é que tanto Sheva e Chris podem reagir em Quick Time Events contra Wesker, e Chris até mesmo nocauteia Wesker temporariamente, que é um feito muito interessante para Chris. E ele pode acompanhar em partes Wesker em combate. Ele também lutou contra Wesker, que tinha se infectado com Ouroboros e ficou muito mais poderoso, porém muito mais lento. E durante essa luta, Chris fez seu famoso feito de socar uma pedra de múltiplas toneladas e fez ela rolar alguns metros para frente. Chris é um completo monstro, tranquilamente no nível construção. Para vocês entenderem melhor o que esses níveis significam, o nível construção especificamente quer dizer que Chris tem o poder para ferir oponentes que podem destruir um quarto até uma casa ou pequenas construções, entendem? Chris não precisa destruir essas coisas porque ele já fere inimigos que fazem isso. Conseguem compreender? Após isso, Chris ficou mais de 6 anos lutando contra armas biológicas. E em 2012 ocorreu todos os eventos de Resident Evil 6. E no início Chris acaba entrando em uma depressão porque perdeu sua unidade e fica completamente fora de forma como um alcoólatra. Então ele é encontrado por seu parceiro Pierce e retorna à forma parcialmente, na minha opinião. Mas mesmo assim, Chris conseguiu lutar de igual para igual contra Leon naquele momento, que estava mais afiado do que nunca. E também em Resident Evil 6 não tem muitas coisas interessantes, só mais uns mutantes que são aniquilados por Chris. Em Resident Evil Vendetta, que se passa em 2014, Chris enfrenta seu inimigo mais poderoso até então, Glenn Arias, que é um rival completo às suas habilidades, até que eventualmente ele é derrotado e se torna um monstro grotesco. E esse monstro até mesmo foi parcialmente e bem parcialmente ferido por Leon com um chute, e sabemos que em força física, Chris eclipsa Leon. Mas é um feito incrível para ambos Leon e Chris, ambos são bolados.
Em 2017, durante os eventos de Resident Evil 7, Chris casualmente soca, adivinha quem? Mutantes gigantescos e faz eles rolarem muitos metros para trás. Tranquilamente aqui Chris está no seu auge novamente, se não até mais. Socar esses monstros grotescos para ele é fácil. Esses monstros, somente por seu tamanho, poderiam destruir pequenas construções, e Chris dá um socão na boca deles e fica suave. Chris basicamente se tornou um super-herói e destrói na porrada qualquer inimigo no jogo. Até mesmo um soco casual de Chris faz esses mutantes Lycans, como eles são chamados, voar. Até mesmo Heisenberg, que nem teria como saber que Chris socou uma pedra, ficou sabendo disso. Então pode-se dizer que o fato de Chris socar pedras de multitoneladas se tornou algo habitual, e todos no verso de Resident Evil sabem. Então, o quão verdadeiramente forte é Chris Redfield. Em sua totalidade, Chris tem uma força no nível construção, ou seja, pode ferir inimigos que têm o poder de destruir pequenas construções, e até mesmo tem feitos nesse nível. Se você quiser saber mais sobre essas classificações, vou deixar meu vídeo sobre esse assunto linkado acima. Em termos de velocidade, ele é tranquilamente comparável a Leon, que já demonstrou feitos em combate entre altos níveis supersônicos ao início da velocidade hipersônica. E se você quiser saber o que a velocidade de combate que eu tanto falo quer dizer, vou deixar outro vídeo linkado que explica todos os níveis de velocidade e também esses conceitos. Então, Chris tranquilamente escala junto a Leon. E eu posso até dizer que Chris é a maior arma biológica e nunca foi alterado por nenhum vírus. Não acham? O cara é simplesmente absurdo. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e comentem abaixo o que vocês pensam sobre o assunto. E já se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E um muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Vitor Santos, Muca e Zero Espada. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E obrigado novamente a todos os apoiadores. Vocês são os melhores. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.